Olá, vamos ao exemplo 3. Então, a gente tem aqui um medidor de pressão, medidor de pressão de Venturi, tá? Então, esse aparato, ele é utilizado dentro das tubulações para fazer a medida de pressão. Então, nesse Venturi da figura, a água escoa como um fluido ideal. Então, você já sabe que quando eu falo que é fluido ideal, eu tenho, então, aquelas suposições, aquelas premissas, né? Que eu tô falando, então, com uma massa específica constante de entrada e saída dentro dessa seção. Eu tô falando, então, que a massa específica desse fluido, né? Ele tem propriedades de constâncias, né, com temperaturas e tudo mais. Então, tem uma série de coisas. E aí, também, quando eu falo que é fluido ideal, eu tô falando que Bernoulli se encaixa aqui nesse caso, tá? A idealidade está dentro do conceito da equação de Bernoulli. E aí, ele fala o seguinte, que a área de seção 1 é 20 centímetros ao quadrado, enquanto a área de seção 2 é 10 centímetros ao quadrado. Eu vou tentar colocar aqui para a gente conseguir visualizar isso. Então, eu vou colocar, aliás, tudo que corresponde, então, a 1 aqui desse lado e tudo que corresponde à seção 2 ali do outro lado. Então, ele fala que a área de seção 1 é igual a 20 centímetros ao quadrado, enquanto a área de seção 2 é de 10 centímetros ao quadrado, tá? Na sequência, ele fala o seguinte, que o manômetro, cujo fluido é mercúrio, então, o que é o aparato de Venturi? O aparato de Venturi é um medidor de pressão e de vazão, e que vai através de um vaso comunicante, em que eu tenho, neste caso, nesse sistema de vasos comunicantes, mercúrio aqui alocado, tá? Então, aqui ó, onde eu estou pintando, eu tenho mercúrio, ok? Simbolizado aqui pelo Hg. E aí, ele te fala aqui, na sequência, então, ele fala o peso específico desse mercúrio, e aí ele fala que, ligando então as seções 1 e 2, indica-se um desnível H de 10 centímetros. Então, eu tenho 10 centímetros no meu manômetro, tá? No meu manômetro de nível, eu tenho 10 centímetros de delta. Eu tenho esse manômetro com mercúrio, que tem a propriedade de peso específico de 13.000 quilograma-força por metro cúbico, ok? E aí ele te fala também que a água, né? A água que é o fluido o qual estou trabalhando, tem um peso específico de entrada e saída iguais de 1.000 quilograma-força por metro cúbico, ok? Daqui pede-se então o volume de água, tá? Pede-se então o volume, a vazão em volume. Então, eu quero saber o V pontinho. Esse é a minha incógnita para este problema, tá? O V pontinho, beleza? Então, você já sabe algumas coisas que a gente tem aqui dentro desse probleminha e agora você já sabe qual é a incógnita. Vamos então, lembra que eu te falei tudo da idealidade? Eu tenho então que a carga no ponto 1 vai ser igualzinha à carga no ponto 2, tá? Quem é ponto 1, quem é ponto 2? Ponto 1 aqui, ó. Ponto 2 bem aqui, tá? Então, eu vou falar que a carga no ponto 1 é igual a carga no ponto 2. Por quê? Porque eu tô falando de sistema ideal, tá? Quem é carga no ponto 1? Carga no ponto 1 é Z1 mais pressão 1 sobre peso específico, mais velocidade 1 ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, que vai ser igual a Z2 mais pressão em 2 dividido pelo peso específico, mais velocidade 2 ao quadrado dividido por 2G, ok? Você sabe que, as primeiras eliminações aqui, tá? Nós estamos falando
de uma mesma linha. Vou fazer aqui em verde, de uma mesma linha, certo? Então, eu tô falando de 2 pontos aqui, observando duas pontos numa mesma linha. Quem é que pode ser eliminado a partir daí? A carga em relação ao quê? A altura, tá? A carga de altura. Então, como as seções 1 e 2 estão na mesma altura, Z1 igual a Z2, certo? Então, daqui eu já posso o quê? Eliminar Z. Perfeito. Venho pra cá e já consigo fazer o quê? Eliminar Z1 e Z2. Adorei. Vamos, então, para a próxima eliminação. Tá parecendo até Big Brother isso aqui. Próxima parte, então, a gente elimina quem? Como a área 2 é muito maior em relação à área 1, isso quer dizer o quê? Que a velocidade 2 é muito maior que a velocidade 1. Vamos ver aqui na minha figura o que significa isso, tá? Eu tô te falando que a área 2, essa área, ela é muito menor do que a área 1. E, portanto, a velocidade em 2 é maior que a velocidade em 1, certo? Esse aqui é aquele exemplo da mangueira. Eu tenho uma mangueira que está passando ali um certo volume no tempo, tá? De água sobre essa mangueira, né? Sobre a seção transversal da mangueira. Se eu aperto a mangueira, né, a água sai o quê? Com mais velocidade, certo? Então, é exatamente isso que eu tô falando aqui. E aí, eu tenho também que, a partir disso, eu consigo entender que a pressão em 2 é maior que a pressão em 1, tá? Mas que aqui, nesse meu sistema do vaso comunicante, a partir do que a gente aprendeu do nosso sisteminha, dos nossos, da lei de Stevin e lei de Pascal, você sabe que para a mesma linha, eu posso supor, então, que a pressão A é igualzinho que a pressão em B, certo? Vamos entender, então, como é que isso funciona? Então, eu sei que a partir da lei de Stevin, e Pascal, tá? Eu sei que pressão em A é igualzinho que a pressão em B, certo? Quem é pressão A? A pressão A é a pressão 1 mais peso específico da água vezes X mais peso específico da água vezes H. Quem é pressão B? Pressão B é pressão 2 mais peso específico da água vezes X mais peso específico do mercúrio vezes H. Vamos visualizar isso aqui? Então, eu tenho, pressão em A. O que eu tô falando que é? Eu tenho um certo H mais um certo X, correto? Eu tenho um H, nesse caso, de água, aqui em A, mais o X de água. Aqui eu tenho um H de mercúrio mais um X de água, ok? Então, eu tenho pressão em A até o ponto 1 e depois eu tenho pressão A até o ponto 2. Então, a pressão A vem tudo isso mais P1, vem tudo isso mais P2, correto? Então, eu tenho aqui, no final eu chego
a essa equação, eu consigo simplificar o quê? Consigo simplificar quais termos? Peso específico em x, peso específico em x, correto? Esses dois termos eu consigo eliminar. E daqui eu consigo fazer o quê? Simplificar. P1 menos P2, que é o que me interessa, na verdade, a diferença de pressão desse sistema, vai ser igual, então, ao peso específico de mercúrio menos o peso específico da água vezes H. Então, eu ajeitei aqui a minha equação de tal maneira que eu tenho, então, a diferença de pressão P1, P2 aqui no meu sisteminha. Vou colocar já o peso específico dado pelo exercício, tá? 13.000 menos 1.000 vezes a altura, que é 0,10, tá? Então, vamos pegar aqui as unidades. Ele me deu alturas em centímetro e me deu tudo em peso específico. Eu vou fazer o seguinte, esse peso específico que está em quilograma-força por metro cúbico, eu vou transformar ele aqui, ó, aqui do lado, ele está em quilograma-força por metro cúbico, certo? Eu vou transformar ele para Newton, tá? Para Newton por metro cúbico. Então, eu sei que multiplicando o que eu tenho multiplicando aqui o que eu tenho de Newton, né? Em Newton para quilograma-força, eu consigo converter essa ideia aqui toda. Eu sei que eu preciso multiplicar por 9,81, então 9,81 Newton vai equivaler, então, a 1 quilograma-força, tá? 9,81 Newton vezes o 0,10 metros. Então, aqui eu vou ter, então, aqui P1 menos P2. Vou fazer essa continha aqui já, tá? Vai me dar aqui vezes 9,81. Então, eu fiquei com das unidades, eu consegui eliminar, né? Essa aqui com essa aqui. E aqui esse aqui com esse aqui, eu ainda fiquei com 2 bem aqui embaixo, tá? Então, deu 12.360,6 Newton por metro ao quadrado. Essa aqui é a unidade no Sistema Internacional. A partir, então, desta ideia aqui, de pressão 1 menos pressão 2, e rearranjando essa equação aqui, que eu vou chamar de equação 1, tá? Eu consigo, então, tirar mais algumas propriedades dessa equação. Então, eu vou copiar aqui, vou colar aqui, mas já eliminando o Z, né? Vamos isolar o nosso termo de pressão aqui, tá? Eu vou isolar o termo de pressão. Então, vou ficar com pressão 1 menos pressão 2, dividido por peso específico. Isso aqui vai ser igual a V2 menos V1 ao quadrado, os dois termos, dividido por 2 vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, todo este termo de pressão 1 e pressão 2, eu já consigo jogar aqui dentro, perfeito? E aí, o que mais que falta? Calma, falta nada. Não, falta ainda mais um pouquinho. Eu tenho, então, os 12.360,6 Newton por metro quadrado, tá? Newton por metro quadrado. Peso específico, nesse caso, eu tô falando da água, então, vai ser 1.000 vezes 9,81, você já viu que é assim que transforma o quilograma-força para Newton. Então, eu tenho Newton por metro cúbico, aqui nesse caso, estou falando de peso específico. Que isso aqui vai ser igual a velocidade, eu não tenho essas velocidades, mas a gente já vai encontrar uma maneira. Vezes 9,81
que é a aceleração da gravidade. Perceba que eu já consigo eliminar aqui a aceleração da gravidade que eu estou multiplicando dos dois lados, certo? Consigo eliminar. E daqui eu consigo fazer o seguinte, eu consigo tirar quanto é que vale isoladamente o V1 ao quadrado e o V2 ao quadrado. Então, eu vou fazer essa continha aqui, já eliminando isso. Ah, tá. Vai dar 4,7 metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Beleza? Qual a próxima parte, a próxima ideia de que a gente tem que ter aqui para essa equação? Você sabe que a equação da continuidade, ela te dá o quê? Ela fala que a vazão mássica, né, em 1 vai ser igualzinha à vazão mássica em 2, certo? Disso aqui eu consigo tirar o quê? Qual propriedade? Massa específica, velocidade em 1 vezes área 1 vai ser igual a massa específica, velocidade 2, área 2. Eu já nem coloquei aqui o fatorzinho 1 e 2 para massa específica, mas se eu colocar, você já sabe, eu estou falando de um fluido incompressível. Massa específica de entrada e saída iguais. Daqui eu consigo, então, entender que a velocidade 1 vai ser igual a velocidade 2 vezes área 2, dividido por área 1. Ok? Dividido por área 1. Então, eu consigo fazer o que, gente? Eu tenho duas equações, eu tenho duas incógnitas, vou fazer até em outra cor aqui. Eu consigo isolar aqui, ó, isolando o termo V1, eu consigo substituí-lo aqui dentro, certo? Consigo substituí-lo aqui dentro. O que que eu faço com essa propriedade? O que que eu faço com essa propriedade? Então, eu vou aqui substituir, beleza? Opa, acho que eu adicionei no lugar errado. Aqui. Isso. Então, eu consigo substituir. Vou fazer, então, exatamente isso que eu tô falando. Vou substituir e vou isolar. Então, eu vou ter que V1 vai ser igual, então, a V2, área 1 e área 2. Área 2, ele te fala que são 10 centímetros. E área 1, 20 centímetros. Eu nem preciso converter, porque como os centímetros vão se cortar, então você já sabe. V1 vai ser, então, V2 dividido por 2, tá? Então, esse termo aqui eu substituo lá em cima em V1. Então, eu vou ficar com V2 elevado ao quadrado menos V2 sobre 2 elevado ao quadrado. Tudo isso vai ser igual ao que? A 24,7, ok? Daqui, então, fazendo o nosso termo V2 ao quadrado, então aqui vai ser V2 ao quadrado dividido por 4 igual a 24,7. Vou fazer o quê? 4V2 ao quadrado menos V2 ao quadrado divididos por 4 igual a... Então, fazendo toda essa álgebra necessária, importante, que você precisa conhecer, tá? Eu tenho, então, V2 igual a 5,7 metros por segundo, ok? Uau, cheguei à velocidade. Uma das perguntas do meu problema. E qual é o que? A vazão volumétrica. Então, a vazão volumétrica em 2, ela vai ser velocidade 2 vezes área de seção transversal 2. Então, aqui eu tenho velocidade 2, 5,7, área de seção transversal quanto é? Pi d ao quadrado sobre 4, ele te dá? Ele fala, né? Então, ele fala área de seção transversal 2, 10 centímetros ao quadrado. Então, já vou colocar a unidade aqui, pra gente não se confundir. Vezes 10 centímetros ao quadrado, eu sei que 1 metro, 100 centímetros.
elevo todo mundo ao quadrado. Tudo isso aqui vai me dar aqui a vazão volumétrica, então vai ser igual a, vamos fazer essa continha, 5,7 vezes 10, dividido por, abro parênteses, 100 elevado ao quadrado, fecho parênteses. Vai ser 5,7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Chegamos, então, à resposta final. Tá? Chegamos à resposta final. Qual é a importância desse tipo de exercício para você, para o seu conhecimento? A importância desse exercício é você revisitar todos os conceitos abordados nas últimas semanas, certo? Então, vamos aqui repassar ele novamente. Então, a gente precisava entender qual era a vazão em volume de água, uma das partes do exercício, tá? Então, eu usei, então, primeiro, a propriedade da equação de Bernoulli, que fala que a carga no ponto 1 é igualzinha à carga no ponto 2. Segunda propriedade que eu utilizei foi a ideia dos vasos comunicantes, em que a pressão no ponto A é igualzinha à pressão no ponto B. Terceira equação que eu utilizei é vazão mássica no ponto 1 é igualzinha à vazão mássica no ponto 2. Associando todas essas equações, eu consegui encontrar, então, a minha resposta final do problema, que seria a vazão no ponto 2 e a velocidade no ponto 2, ok? É isso, muito obrigada. Olhe esse exercício de novo e refaça ele sozinho.